Olá! Eu sou o Enxadrezando. Depois de ouvir muito a expressão jogos agressivos, nós do Enxadrezando fomos atrás da informação e encontramos um livro muito interessante que explica sobre esse tema. Vamos mostrar nesse vídeo algumas dicas interessantes no livro Gigantes do Xadrez Agressivo, de Neil MacDonald. Mas antes, caso você goste de xadrez, gostaríamos de te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos incentivar a fazer mais vídeos como esse. Segundo o autor do livro, os enxadristas podem ser divididos entre os estrategistas e os agressivos. Enquanto os estrategistas buscam uma posição mais sólida, os agressivos assumem riscos e dominam alguns aspectos importantes numa partida de xadrez. Basicamente, eles apontam seus ataques sempre direcionados ao rei do adversário. O sacrifício de um peão, ou uma peça, é usado com frequência para acelerar o processo do ataque. Eles procuram ameaças combinadas ao rei e a outras peças, a fim de sobrecarregar a defesa do oponente. Há uma incansável busca por temas táticos escondidas no final das variantes. Caso você não conheça os temas do xadrez, vou deixar esse vídeo nos cards. Uma das principais atividades da estratégia agressiva é criar situações para que apareça a possibilidade de variações combinatórias. O jogador procura explorar as pequenas vantagens ganhas durante as partidas, para facilitar cada vez mais o fim de jogo. Ele deve lidar tanto com as suas posições, quanto as de seu adversário. Deve também forçar o seu adversário a participar de uma luta incerta e obscura, a fim de causar um desconforto forçando-o a errar. Um enxadrista forte é capaz de lidar com qualquer situação que apareça com um alto nível de competência. Kramnik é ótimo neste estilo de ataque, enquanto Topalov é capaz de ganhar partidas posicionais tranquilamente. O fato é que, cada enxadrista tem a sua preferência por um ou outro estilo. Todos os jogadores buscam inserir complicações nas posições em que parecem promissoras, para ir em busca de pequenas vantagens, mesmo que haja um custo calculado para isso. Mas para que isso aconteça, cada jogador vai escolher um ou outro caminho de acordo com o estilo de cada um. O estilo agressivo está relacionado ao dinamismo das peças, e da preparação para aberturas agudas. Vamos analisar essa partida entre Arturo Pomar Salamanca e Alexander Alekhine. Partida jogada em Madrid em 1945. Pomar começa com E4, E6, a defesa francesa. D4, D5, E por D5, variante das trocas. E por D5. Vamos deixar de lado os comentários comuns de nossos vídeos, e vamos direto ao ponto que nos interessa. Cavalo em B3, Pomar recua o cavalo, o que levou a Alekhine comentar no livro, 107 Great Chess Battles. Abre aspas. Há posições em que uma combinação é obrigatória. A fim de evitar o esforço mental necessário, o enxadrista perde suas chances e, pouco a pouco, encontra-se reduzido à defesa e acaba sofrendo uma derrota que, logicamente, é merecida. Fecha aspas. O campeão recomenda. Peão em B4. Peão por cavalo. Peão de B por peão, atacando a dama. Dama foge para C6. Torre em B1, dando suporte para o bispo atacar a dama e a torre. G5, Pomar se preocupa com o avanço das pretas na ala do rei e, portanto, tenta agir no centro, mas agora ele está carregando o fardo de um peão na coluna D, permanentemente fraco. Cavalo em H2. E cavalo em E6. Vamos para o próximo ponto. H por G4. Cavalo por F2, cheque. Rei em G1. Cavalo em G4, saber jogar dinamicamente não é um luxo, é essencial, já que situações como aquela após B6, ocorrem a toda hora em partidas de xadrez. Se você pensa que entende estratégia e vê táticas, muito bem, mas ainda parece faltar algo no seu xadrez, talvez seja o elemento dinâmico. A próxima partida foi jogada entre Paul Morphy e Adolf Anderssen em 1858 em Paris. Paul Morphy jogou com as brancas. E mais uma vez, vamos adiantar até o ponto da análise. Bispo em D3. Bispo em G4, Adolf Anderssen não conseguiu escapar da ideia que diz que desenvolvimento com ganho de tempo é algo bom. O célebre mestre alemão era capaz de realizar estratagemas encantadoras com as peças, calcular até 15 lances, criar a partida sempre viva, e a partida imortal, mas não de jogar B6 e B7, coisa que qualquer mestre mediano consegue fazer nos dias de hoje.
Aqui B6, seguido de bispo em B7, colocaria o bispo na sua grande diagonal e, ao mesmo tempo, resolveria o problemas do peão solto em B7. Neste caso, as pretas ficariam em vantagem, devido à desfiguração da estrutura dos peões brancos na ala da dama. Cavalo em G5. Torre de F em D8, aqui, temos mais um lance de ataque sem finalidade. A torre entra na partida com ganho de tempo ao ameaçar a dama branca. Mas, então a dama refugia-se em uma casa melhor que D4 e, então, o que fará a torre em D8? Não há nada para atacar. E, enquanto isso, ele abandonou a defesa de F7, a casa mais vulnerável no campo das pretas. Uma alternativa interessante seria D7, que tem como objetivo colocar o bispo na grande diagonal com C6. Isso protegeria tanto o bispo quanto o peão em B7 de ataques. Dama em B4, nesse momento a dama branca ataca B7, sustenta a ameaça de em H7 e em G4, e controla uma casa para uma possível invasão para uma torre em E7. Bispo em C8, quando pensamos nas belas combinações feitas por Andersen, esse é um recuo lamentável. Torre de F em E1, apesar da perda de tempo das pretas com o bispo, se nada ocorrer rapidamente, elas desenvolverão suas peças e emergirão com o melhor jogo no fim das contas, já que as brancas têm peões isolados na ala da dama. Por esse motivo, Morphy deve assegurar-se de que pressionará a defesa das pretas e ganhará pelo menos um peão, antes que seu adversário possa organizar-se. Isto significa que é essencial que as brancas ataquem imediatamente, sem perda de tempo. A5 é insuficiente, mas ele não pode simplesmente permitir E7. Dama em E7, Morphy, apesar de ser reconhecido como mestre do ataque de mate, não pensa duas vezes antes de trocar as damas, já que percebe que o peão em F7 ficará sem defesa. Dama por E7, torre em E7. Cavalo em D5, é uma maneira inteligente de criar o contra-jogo, como é de se esperar de Andersen. C4, quando o peão em F7 é atacado 3 vezes e deve acabar sendo capturado. Bispo por H7, cheque. Rei em H8. Torre por F7. Cavalo em C3. Torre em E1. Cavalo por A2. Torre em F4, a torre está bem posicionada na 7ª fileira, mas seria ainda melhor se conseguisse chegar à coluna H. Assim, se A4, G6 contém a ameaça ganhadora de H4, cheque, G8 F7, cheque, F8, e H8 mate. Mesmo que se possua uma peça bem colocada, pergunte a si mesmo. Ela estaria melhor coordenada com as outras peças se fosse transferida para outra casa. No xadrez não existe o culto do individual, o importante é como todas as peças funcionam melhor em conjunto. Torre em A6, mais uma vez, podemos ver que Andersen é um jogador que consegue tirar o máximo de cada peça. Ele traz a torre para o combate de uma maneira não tradicional esperando induzir seu adversário a F7, cheque. Captura H7. Captura D8. Assim, pode continuar na disputa, embora as brancas ganhem de qualquer forma neste caso. Mas Morphy sabia instintivamente uma das regras de ouro do xadrez: se você enxergar um bom lance, procure um ainda melhor. Bispo em D3, agora, o problema mais letal das pretas é que a torre em D8 tem que manter-se defendendo a 8ª fileira, mas não há nenhuma casa segura. Com o bispo branco removido de H7, F7 cheque e por D8, ameaça ganhar uma torre inteira. Fora isso, a torre não tem casa segura para se posicionar, e a única casa segura para a torre, faz as peças pretas perderem a partida em um único lance. Andersen conseguia calcular tão bem ou ainda melhor que seu adversário e também conseguia encontrar coisas criativas para se fazer com qualquer peça individualmente. A grandiosidade de Morphy estava em saber como combinar todas suas peças em uma força extremamente poderosa e, então, liberá-la no momento certo. Sua compreensão sobre as ideias de força e ritmo de uma batalha estavam muito à frente de seu tempo. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.